de preencher essa parte do questionário, há alguns conceitos do censo que é bom fixar. Estamos falando do trio: ocupação, atividade e posição na ocupação. Vamos começar dando uma visão geral. Ocupação está vinculada à pessoa. Atividade está ligada ao empreendimento. E a posição na ocupação é a relação da pessoa com o empreendimento. Captou? Vamos tomar como exemplo um cozinheiro que é um empregado de um restaurante. Sua ocupação é de cozinheiro. A atividade do empreendimento é restaurante. E a posição na ocupação, empregado. Mas atenção, nem sempre a relação entre a ocupação e a atividade. Esse mesmo cozinheiro poderia trabalhar numa fazenda de soja. Logo, a principal atividade seria o cultivo de soja. Vamos falar um pouco mais de cada um desses conceitos? Quando perguntamos qual era a ocupação que a pessoa tinha no trabalho principal, queremos saber o cargo ou a função que essa pessoa exercia. Por exemplo, uma faxineira, um garçom, um médico pediatra, etc. No caso de trabalhador por conta própria e de pequenos empregadores, a ocupação pode ser a profissão ou ofício. Por exemplo, joalheiro, mecânico de carro, vendedor ambulante. Lembre-se que a ocupação reflete a responsabilidade e ou conhecimento técnico. Por exemplo, é necessário diferenciar um pedreiro de um servente de pedreiro e de um supervisor de obras. Da mesma forma, uma enfermeira de nível superior é diferente de uma técnica de enfermagem e de uma cuidadora de idosos. É importante notar também que ocupação não é necessariamente igual à formação profissional. Um economista pode trabalhar como professor do ensino superior ou mesmo ser um motorista de aplicativo. Um médico pode trabalhar como secretário municipal de saúde ou ser tenente do exército. Já quando perguntamos qual era a principal atividade do negócio ou empresa em que a pessoa trabalhava, queremos identificar a principal finalidade ou ramo desse negócio ou empresa. Por exemplo, para a pessoa que trabalhava numa loja de roupa, a atividade é comércio de roupa. Para um mecânico de carro, a atividade é oficina mecânica de automóveis. Mas fique atento, a atividade de uma empresa não pode ser confundida com as tarefas que a pessoa faz no seu dia a dia. É possível que uma empresa tenha mais de uma atividade. Nesse caso, deve-se registrar a principal, que é, em geral, aquela que proporciona o maior rendimento. Mas uma empresa tem sua razão de ser e esta continuará sendo sua atividade principal, mesmo que de vez em quando ela ganhe mais em outra atividade. Uma livraria, por exemplo, continua sendo uma livraria, mesmo que naquele mês tenha ganhado mais dinheiro com a cafeteria. Mas lembre-se, haverá mais de um empreendimento caso haja mais de um CNPJ. Imagine a pessoa que trabalha na cafeteria da livraria. Se houver um CNPJ para cada empresa, registre cafeteria. Se houver apenas um CNPJ, então registre livraria. Como falamos, a posição na ocupação é a relação da pessoa com o empreendimento. Quem explora o seu próprio empreendimento pode ser empregador ou conta própria. Como diferenciar? Se a pessoa tem em seu negócio algum empregado, ele é empregador. Lembre-se que este empregado pode ter carteira assinada ou ser informal. Se ele não possuir empregado, então ele é conta própria. Empregado é aquela pessoa que trabalha para um empregador, para uma empresa ou para o governo. Ele normalmente cumpre uma jornada de trabalho definida e, em contrapartida, recebe uma remuneração. O empregado do setor privado é aquele que trabalha para um empregador ou para uma empresa privada. Por exemplo, um caixa de supermercado, uma secretária de clínica dentária ou um cirurgião geral que trabalha no hospital. Mas não se esqueça que sacerdote, pastor, padre e freira são também empregados do setor privado. Será empregado do setor público quem é empregado do governo federal, estadual ou municipal, assim como das fundações, autarquias. Será empregado de empresas estatais quem trabalha em empresas de economia mista, ou seja, da Petrobras, Correios. Mas lembre-se, também existem empresas estatais nas esferas estaduais e municipais. Os militares têm uma categoria separada. Nesta devem ser incluídos os membros das Forças Armadas, inclusive quem presta serviço militar obrigatório, os policiais e os bombeiros militares. Todo militar tem patente, soldado, cabo, sargento, etc. Se não tiver patente, não é militar.
Agora vamos falar do trabalhador doméstico. Quem é ele? É a pessoa que prestava serviço doméstico remunerado em uma ou mais unidades domiciliares. As ocupações mais comuns no serviço doméstico: babá de crianças, caseiro, cozinheira, diarista, empregada doméstica, etc. A última categoria de posição na ocupação é a de trabalhador não remunerado em ajuda a membro do domicílio ou parente. Essa pessoa trabalha sem receber pagamento para ajudar no trabalho remunerado de outra pessoa, que é um parente ou um morador do domicílio. Por exemplo, um filho que auxilia o pai na padaria da família sem receber um salário. A partir de agora, podemos passar para a parte prática. Existem algumas descrições de ocupação que são bem frequentes, mas são genéricas, como secretária, técnico, motorista, eletricista, mecânico, atendente, recepcionista, etc. É preciso ser bem específico na descrição da função, pois cada ocupação recebe um código único. Por exemplo, técnico de quê? De eletrônica? Técnico judiciário? De refrigeração? Motorista. Motorista de táxi, ônibus, caminhão. Entregador de mercadorias em bicicleta, em motocicleta, a pé. Agora, vamos ver algumas profissões bem comuns, mas que têm algumas regras especiais. Para a pessoa que se declara professor, investigue se leciona na educação infantil, ensino fundamental, médio, superior ou pós-graduação. Se não trabalhar em algum desses cursos, precisamos saber o que ensina. Por exemplo, um professor de inglês num curso de idiomas ou um professor de matemática que dá aula de reforço em casa. Já para quem trabalha com cultivo, pesca, criação ou produção florestal, procure diferenciar os trabalhos qualificados de funções mais simples. Por exemplo, um capataz de fazenda é diferente de um auxiliar de vaqueiro, assim como o agricultor é diferente do capinador de pasto. É importante ter em mente que nem todo mundo que trabalha no campo é agricultor. Evite também as descrições trabalhador braçal, trabalhador de enxada ou trabalhador rural. Agora vamos falar do preenchimento da atividade. Da mesma forma que a ocupação, você deve procurar ser bem específico no registro da atividade. Por exemplo, artesanato em madeira, fabricação de móveis, produção caseira de queijo, construção de estradas. No ramo da agropecuária, pergunte o tipo de cultivo ou animal que é criado. Caso haja mais de um cultivo ou criação, a atividade principal será aquela que proporciona o maior rendimento ao longo do ano. Tanto a ocupação quanto a atividade devem ser registradas com o maior nível de detalhe possível, enquanto a posição na ocupação possui somente 9 opções que devem ser assinaladas de acordo com a relação de trabalho da pessoa com o empreendimento. Não parece tão complicado assim, não é mesmo?